Fala Geeks! Estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek e o tema do vídeo de hoje é um assunto que talvez gere polêmica, né? Qual é o melhor Superman? Superman do Henry Cavill ou Superman de David? Mas antes de eu dar a minha opinião aqui, se você ainda não for inscrito no canal, você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, registra a sua opinião e compartilha. E caso você já seja amigo aqui do canal, compartilha com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer mais e mais, porque esse é o canal nerd mais raiz do YouTube. Aqui, a família tradicional será sempre defendida. Moralidade acima de tudo. E não se esqueçam que ano que vem será a grande batalha das nossas vidas. Esse cara não pode ganhar as eleições. Se esse cara ganhar as eleições, a economia vai quebrar. E aí, meu amigo, se é uma economia forte, aumenta o desemprego, aumenta roubo, assalto, homicídio e por assim vai. Tá certo? Então, que more o heroísmo em cada um de vocês no ano que vem. Vamos ganhar desse cara na democracia, através do voto, tá certo? Bom, tô com minha colinha aqui de tópicos para diferenciar os dois, tá? Quero dizer que eu vou falar tudo do Superman do Henry Cavill baseado somente no Man of Steel, tá? Porque o Superman do David teve um filme solo, o do Henry Cavill também teve um filme solo, por conta da falta de eficiência da Warner. Então não vou citar os atos do Superman do Henry Cavill em BVS ou nem no Snyder Cut, tá? É tudo no Man of Steel. Bom, vamos lá. De um lado temos Superman de Henry Cavill, dirigido por Zack Snyder. Do outro temos o David, dirigido pelo James Gunn. Um é de 2013 e o outro 2025. Vocês sabem que o meu Superman definitivo do cinema é o Henry Cavill. Mas eu vou ser muito coerente aqui e muito honesto, tá bom? Primeiro, quando a gente fala em Superman, já lembra da força dele, já vem a força, certo? Não existe um Superman sem ter a sua super força. Então, quem é mais forte? Quem demonstra mais esta força que o Superman tem? Bom, lá no Man of Steel temos vários momentos em que o Snyder mostra isso. Por exemplo, quando é um Clark Kent que ainda é um adolescente, qual que é o primeiro ato heróico que a gente vê no filme? Dele empurrando um ônibus escolar que estava afundando e salvando um monte de adolescente. Ou seja, ele está empurrando aquele ônibus escolar. Olha o quanto que ele é forte, tá? Depois, quando ele é adulto, ele está perdido, procurando o seu lugar, quando ainda não é um Superman, ele salva um monte de funcionários de um petrolífero que estava pegando fogo. E para o helicóptero poder ir embora com essas vítimas, ele segura lá um negócio do petrolífero e o Snyder filma bem ele fazendo aquela força, segurando. Outra demonstração de força. Quando ele se torna o Superman, aí temos várias outras, né? Por exemplo, quando ele é algemado pelos militares, ele quebra a algema como se fosse um papel, né? Puf, pronto. Na própria batalha contra os Zod, aliás, na própria batalha contra os Kryptonianos, ele venceu todos os Kryptonianos sozinhos. Então, olha o quanto o Superman do Henry Cavill é forte. E principalmente quando ele vai destruir aquele equipamento planetário dos Kryptonianos, na qual quando ele chega perto, ele vai perdendo seus poderes, porque aquele planetário tem a ideia de deixar a Terra como Krypton, ou seja, se ele está em Krypton, ele está sem os seus poderes, ele é um comum. E mesmo assim, mesmo ele sendo enfraquecido, sendo nerfado,
ele tira as forças da sua força de vontade realmente, aonde o Snyder faz até uma referência ao Christopher Reeve, que o rosto dele vai parecer no Christopher Reeve por um breve instante, e ele destrói essa máquina planetária, certo? Olha o quanto que ele é forte. Já no Superman de James Gunn, temos um momento em que ele vai salvar um cachorro, o Lex Luthor coloca o monstro na cidade para distrair o Superman do seu plano verdadeiro, e esse monstro vai pisar no cachorro. Então aparece o Superman e aí tem que mostrar a força do Superman. Isso aqui aí, cara, o que o James Gunn faz? Quando o Superman tá segurando esse pé do monstro, ele parece que tá tendo dificuldade de segurar esse pé, porque ele tá fazendo muita força. E para piorar a situação, ele vai afundando no solo, né? Então não foi uma demonstração de força legal. Uma outra situação que o James Gunn coloca no filme é quando ele vai salvar um monte de pessoas que estão fugindo de Metrópolis de um prédio que está caindo. O prédio vai cair em cima de vários carros à ponte. Só que, de novo, ele segura o prédio fazendo um caras e bocas, que parece que aquilo tá um peso para ele. Quando ele salva lá o bebê alienígena da frente do buraco negro, não demonstra força, porque ele pede ajuda de Krypton, né? Então, assim, o Superman do Henry Cavill, na minha opinião, tá, usa mais força do que o do David. Ou seja, o Superman do Henry Cavill é mais forte que o Superman do David, tá? Agora, o segundo tópico são os poderes. Quem é que lida melhor com os poderes? O Zack Snyder, cara, demonstra bastante dos poderes do Henry Cavill com a força, que é uma habilidade, certo? E principal, o voo, né? As cenas que o Snyder mostra o Superman voando, sim, são cenas lindas, são cenas maravilhosas, principalmente dele aprendendo a voar. E também dos olhos lasers, né? Ele usa bastante isso quando ele vai fechar uma ferida que estava aberta na Lois Lane devido ao robô de Krypton que a feriu. Ele usa os seus olhos lasers, certo? Na batalha contra o Zod, em diversos momentos ele usa o quê? Os olhos lasers. Quando ele é adolescente e ele começa a enxergar com a visão de raio-x, cara, né? Ou seja, é uma outra habilidade. Quando ele vai ver a nave do Zod que estava na atmosfera, ele está usando a sua supervisão. Quando ele se tranca na sala, que ele não está conseguindo controlar a visão de raio-x, a professora vai tentar abrir a porta, ele esquenta a maçaneta da porta com seus olhos lasers. Então, diversos momentos no Man of Steel temos o Superman voando, usando os olhos lasers, visão de raio-x e por assim vai. Já aqui, no Superman de 2025 do James Gunn, temos o Superman que usa o super sopro, mas usa uma vez só para empurrar o cachorro. Que mais? As cenas de voo são feias pra caramba, eu não gosto, é uma coisa muito artificial. Foi muito mal feito as cenas de voo, que era aquele zoom no rosto dele. Foi uma coisa horrorosa. E os olhos lasers, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrijam aqui nos comentários. Ele só usa uma vez. Ele só usa no final do filme, quando vários robôs do Lex Luthor estão em cima dele. É uma cena até que está no trailer. E ele usa os olhos lasers e faz um giro e derrota todos, né? Só que aqui eu até entendo o James Gunn, que eu vou falar depois sobre isso. Talvez o James Gunn tenha nerfado esse poder do Superman
com os olhos lasers, porque torna, assim, como posso falar, visualmente falando, dá um ar de algo perigoso, de uma imponência, assim, em que você teme, né? Então, como é um filme infantil, ele quis nerfar esse olhos lasers. Então, os poderes, cara, e também não tem raio-visão. A supervisão aqui no Superman do James Gunn, esquece, cara. Ele não usa em nenhuma vez. Tanto que ele poderia muito bem achar a saída daquele universo compacto do Lex Luthor usando a sua supervisão, né? Então, de novo, né, no segundo tópico aqui de poderes, o Superman do Henry Cavill ganha também. Né? Olha lá, já tá 2-0 pro Henry Cavill. Agora o terceiro tópico, Clark Kent, tá? Bom, aqui no Man of Steel, o Clark Kent, ele é demonstrado desde a sua infância até ele se tornar o Superman. Então, e aqui, cara, uma coisa muito interessante de dizer é que me parece que o Snyder, ele se influenciou muito pelo Lost. Por que eu falo isso? O filme acontece no presente, mas para você saber a origem, para saber o passado do Clark e dos seus pais, é contado tudo em flashback, igualzinho em Lost. Lost é uma série que, cara, é no presente e todo episódio mostra um flashback de um personagem que mostra o passado dele. E isso ajuda muito no desenvolvimento de personagem, para você conhecer esse personagem. E aqui, cara, o Clark Kent, ele é super bem desenvolvido, super bem desenvolvido, porque que vai cair até pro próximo tópico, porque na verdade eu posso emendar já, porque esse Clark Kent, ele é super moralista, super conservador, do bem. Por quê? Porque o Snyder mostra toda a ligação que ele teve com seu pai, todo o ensinamento que o Jonathan Kent passou para o seu filho Clark. Então é por isso que que ele faz o bem, é por isso que ele não é corruptível, é por isso que ele usa o seu poder para ajudar os outros, é por isso que ele é tão bom. Por quê? Porque esse Clark Kent teve um pai, Jonathan Kent, que ensinou toda a moral, ou seja, já para o quarto tópico, a família, mostrou muito bem a família que está conectada com Clark Kent, tá? E aqui, e outra coisa também, ele não é nenhum bobão, ele é um cara bondoso, um cara do bem, né? E já no filme do James Gunn, cara, você vê muito pouco do Clark Kent, você só vê o Clark Kent brevemente no começo, onde ele está sendo entrevistado pela Lois Lane, e quando ele tá na única cena no Planeta Diário em que a manchete dele foi para a primeira página, e é só ali que você vê o Clark Kent, e no final ali, quando ele tá ferido da Kryptonita, então ele vai para casa dos seus pais, né? E também assim, cara, você não sabe de onde que vem essa bondade desse Clark Kent. Você não sabe por que ele é tão bom, por que ele não é um ditador com esses poderes, qual é a ligação que ele tem com esses pais. Você não sabe. Então, esse Clark Kent você não conhece direito, e a família, a moral, você não tem nada, né? Você não tem nada disso. Não mostra em nenhum momento a ligação que ele tem com a família. E ainda por cima, cara, na verdade eu vou deixar isso pra depois. Então tá, Clark Kent, melhor é do Henry Cavill. 3-0. E família, né? A família foi muito bem abordada, como já falei, no Man of Steel, certo? Henry Cavill também, ou seja, 4-0 pro Superman do Henry Cavill. Eu estou tentando ser o mais honesto possível, cara. O mais coerente possível. O Superman do Henry Cavill é o meu definitivo do cinema, mas eu tô sendo imparcial. Vocês estão vendo, tô sendo muito honesto aqui. E, de fato, vamos ao Superman. Qual é o melhor Superman? Agora que já vimos o melhor Clark Kent,
a sua família, a moral em si. Qual que é o melhor Superman? Como eu já falei em alguns vídeos passados, na minha opinião, o melhor Superman é aquele que te passa mais imponência. Você vê o cara lá e vê, pô, esse cara vai me proteger, esse cara aqui é foda. Certo? Esse cara aqui é foda. Então, o meu Superman que eu tenho na minha cabeça é o do Alex Royce. Tá? Então, o Man of Steel, ele demonstra bastante da imponência desse Superman, né? Que é o famoso Farma Áurea, 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 né? E, cara, o Superman do Henry Cavill, ele é muito imponente. Ele é imponente por quê? Porque ele bate nos inimigos, ele também leva, mas ele bate nos inimigos. Em nenhum momento o Superman do Henry Cavill te passa uma impressão de que ele é fraco, de que ele é frágil. Muito pelo contrário. E quando vemos kryptonianos com Zod, qual que é a sua sensação? Caramba, esses kryptonianos são tão fortes quanto o Superman. Vai ser foda o Superman ganhar, mas ele é o Superman e ele vai conseguir. Por que você pensa nisso? Por conta da imponência. E lembra que eu falei dos poderes? E cara, querendo ou não, os olhos lasers, cara, te passa um ar de ameaçador muito grande, né? Então, o Superman aqui dele, cara, tá incrível nesse sentido dele ser poderoso, dele ser imponente e também é humano. Por mais que ele seja alienígena, ele também é humano. E por que ele é humano no Man of Steel? Porque mostra todo o desenvolvimento que ele teve da moral, que foi passada de pai para filho. E isso torna ele humano. E ainda ele vai ter um caso com a Lois Lane, que é o amor da vida dele. Tá? Já aqui, aliás, cara, eu até vou riscar isso aqui, o último tópico, então acho que vão ser 9 tópicos. Que era a esperança, né? E esse Superman do Henry Cavill no Man of Steel, ele é totalmente esperança. Por quê? Porque em um mundo tão fodido, tão sombrio, onde o homem tem tanta maldade na sua natureza, existe um ser como um Superman na qual você pode se inspirar e ser um homem melhor, tá? Então ele salva cara, ele salva a humanidade inteira do genocídio do Zod, né? Olha como que o Superman no Man of Steel salva. Ele salvou somente a humanidade do genocídio do Zod. Se inspire no bem, certo? O Superman do James Gunn, cara, aqui como Superman, o que acontece? Ele sorri demais, tá? E assim, você pode falar que talvez ele sorri demais, seja que é um cara do bem, um cara que não é sombrio, principalmente como o Superman do Henry Cavill. Mas qual que é a pessoa que sorriu o tempo todo? Então, é um Superman que ele é muito forçado, entende? Que em nenhum momento ele entra em conflito em si mesmo, se ele tá fazendo a coisa certa. Por quê? Fica algo muito robótico isso. Se o Superman humano, cara, muitos falam que o Superman é muito humano. Mas qual que é o humano que sorri o tempo todo? Qual é o humano que não pensa em qual escolha que vai tomar? Né? E é um Superman que não é imponente, que é algo muito importante nisso. E por que ele não é imponente? O tempo todo ele apanha, né? Ele apanha, 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 apanha e ele não bate de volta. E ainda por cima é um Superman que pede ajuda o tempo todo. Ele pede ajuda do cachorro, do Krypton, ele tem ajuda do Lanterna Verde, da Mulher Gavião, do Senhor Incrível, até da Lois Lane.
Então, ele é zero imponência. E vocês lembram que eu falei pra vocês que no Man of Steel você pensa, caramba, esses kryptonianos são tão fortes quanto o Superman? Aqui no James Gunn não. Quando ele tá lutando com a engenheira, contra os robôs do Luthor, contra o Superboy, ou também como você queira chamar, não te passa isso. Você pensa, cara, esse Superman é muito fraco, cara. Esse Superman é um saco de pancada. E de fato, cara, é o que o James Gunn mostra, né? Então, assim, e outra coisa, né? O filme, se você for parar pra pensar, esse Superman do James Gunn, ele é muito individual no quesito de que ele não tem que salvar a humanidade. O Superman do Henry Cavill tem que salvar a humanidade do genocídio do Zod. E ele consegue. Aqui é uma questão muito particular entre ele e o Lex Luthor. O Lex Luthor, cara, não quer fazer um genocídio, destruir uma cidade. Não. Ah, mas o Lex Luthor, ele arrumou aquela guerra lá no Oriente Médio porque ele queria ter uma posse. Mas veja que é uma escala menor, porque isso é uma política. Isso acontece no dia a dia, de fato, é uma política, certo? Mas o Superman salvar, assim. E outra coisa, por mais que fale, eu parei uma guerra, como ele fala pra Lois Lane no começo, você não viu ele parando essa guerra. Então perde o efeito. Porque o James Gunn deveria ter mostrado. Porque aí, cara, se tivesse mostrado, talvez você poderia ver a imponência desse Superman. Na frente de um tanque, destruindo um tanque, ter lutado contra um exército sozinho. Mas, de novo, como o James Gunn ele quis fazer um filme infantil, muitas coisas do Superman iria dar um ar de ameaçador, né? Principalmente os olhos lasers. Então, aqui de novo, o Superman do Henry Cavill ganha, tá? Ou seja, tá 5-0 aqui o placar. Outro ponto importante, o sexto tópico, Lois Lane. Cara, a Lois Lane, ela é muito importante pro Superman porque ela é uma das ligações do Superman com a humanidade, tá? A Superman, ó, a Lois Lane, ela é o mundo do Superman. Ela é a companheira do Superman. Então, no Man of Steel, cara, você tem todo aquele desenvolvimento de história, de que a Lois Lane estava investigando uma nave que estava não sei quanto tempo congelada, e ela conhece um cara alienígena e vai atrás dele investigar a vida dele, e aí ela começa a se aproximar, a admirar ele e começa a amá-lo, né? E aqui a Lois Lane, cara, ela é muito importante porque mostra que ela é a companheira do Clark. Por mais que eu ache que a Lois Lane é um ponto negativo aqui no filme, no sentido de forçar no roteiro, mas eu entendo que o Snyder quis mostrar o quanto que ela era a companheira do Superman. Foi forçado? Sim, foi forçado, tanto que é um ponto negativo. Entretanto, tá aí, né? Ela ela vai junto na nave do Zod, ela quer ir junto também, não é só a vontade do Zod, não foi só o Zod que impôs, ela foi com livre e espontânea vontade também, ela conversou com o fantasminha do Jor-El para destruir a máquina planetária, ela ajudou os militares, ela ajudou o Superman. Quando o Superman matou o Zod, ela estava ao lado dele, ele estava ajoelhado gritando, ela o acolheu. Na verdade, isso é muito importante, né? A Lois Lane aqui acolhe muito o Clark, o Superman, porque ela é o mundo dele. Já no James Gunn, temos uma Lois Lane que confronta muito o Superman, e isso não existe, tá? Você pode me falar que talvez tem histórias em quadrinhos, mas assim, cara, história em quadrinhos vai ter diversos, porque é só você pegar um autor, ele vai fazer uma história,
passa por ilustrador e pronto. Essa é a ideia do quadrinho, é você ter várias versões do personagem. Mas a base qual que é? Né? E aqui a Lois Lane, cara, ela, além dela confrontá-lo, parece que eles estão trocados de posições, porque parece que era o homem da relação e o Superman é a mulher da relação, porque ela é a razão e o Superman é a emoção. O contrário do Man of Steel, né? Tanto que, cara, no Man of Steel, a Lois, para demonstrar todo esse companheirismo da Lois Lane com o Superman, ela não quis revelar pro exército a verdadeira identidade do Superman. Ela não falou que era o Clark. Ela tentou fugir do FBI, cara. Já aqui não, se acontecesse isso com essa Lois Lane do James Gunn, ela falaria ainda que ela estava enganando o Superman, que ela ia denunciar o Superman pro Estado. Então assim, não tem a essência da Lois Lane aqui no James Gunn. Ela ainda salva o Superman, que já não tem também nada a ver. E tem o pior, cara, que é uma ideologia por detrás, que é a cultura woke, né? Ela humilha o Superman aqui. Tanto o Superman e tanto o Clark Kent, tá? Então, de novo, o Henry Cavill, o Superman do Henry Cavill ganha também no quesito de Lois Lane, tá? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6-0. Agora o universo do Superman. Vou repetir que eu tô sendo muito honesto aqui com a minha análise. O Man of Steel, ele traz Smallville, né? Traz Smallville, o qual é um lugar muito importante para descrever o Superman, porque lá o Superman caiu em Smallville, Smallville faz parte da adolescência, da infância dele, tanto que tem a série, que muitos amam a série, e eu entendo o Superman, tá tudo certo. E mostrou Smallville, mostrou o Planeta Diário, o Perry, né? Então, assim, tem um universo, de fato, do Superman instalado aqui no Man of Steel. No James Gunn, não entra muito em foco Smallville, tá? Talvez, de novo, se eu tiver errado, me corrijam aqui nos comentários. A única cena que você vê de Smallville é quando ele chega todo detonado da Kryptonita para a fazenda dos seus pais, né? Mas assim, as pessoas de Smallville, você não vê nada do passado dele com Smallville, o quanto que foi importante morar lá, enfim, a ligação não tem. Já em Metrópolis, tem o Planeta Diário, e tem o Perry, e tem Jimmy Olsen, que é muito importante, e também tem Krypton, que também é muito importante, e no final aparece a Supergirl. Aqui, cara, por mais que eu não goste desse Jimmy Olsen do filme, eu acho que não tem nada a ver com as histórias dos quadrinhos que eu li. Você pode vir falar que é a época de prata que o James Gunn se baseou, mas de novo, cadê a base? Eu me baseio na base. Mostra mais do universo do Superman de fato, cara. Fortaleza da Solidão. Então, aqui, cara, no universo do Superman, Lex Luthor, né? Pô, Lex Luthor é um dos principais vilões. Claro que o Zod também é um dos maiores vilões do Superman. O General Zod. Entretanto, esse aqui é bem difícil, né? Esse tópico aqui é bem difícil de quem apresentou um universo Superman melhor, porque o Man of Steel, cara, apresentou Krypton, né? Acabei de lembrar. No começo do filme mostra o Jor-El com os burocratas de Krypton, mostra como que era Krypton, que era algo medieval e tecnológico ao mesmo tempo. Mostra que lá não tinha nascimento natural, o Clark foi o primeiro depois de muitos séculos. Mostra que eles nasciam já para ter um lugar já definitivo, ou seja, era uma ditadura, né? Não tinham direito à escolha. Cara, aqui é embaçado, porque
os dois apresentaram até bem o universo Superman, né? Então aqui vai dar empate, tá, galera? Aqui, geeks, Superman, Man of Steel do Superman Henry Cavill e o Superman do David, cara. Sendo bem sincero, assim, aqui não tem, eu até escolheria o universo do James Gunn, cara, na qual realmente mostrou mais. Entretanto, só o começo, né, cara, do Superman do Man of Steel é embaçado, hein? Embaçado. Tá. 7-1. Agora aqui não tem nem o que discutir. Me desculpem aqui. É claro que é Man of Steel, que é pais biológicos. Man of Steel mostra o Jor-El, sua mulher, sua esposa, moralistas, querendo salvar o filho para a Terra, para que ele levasse a Terra, guiasse a Terra para o melhor caminho, que ele ajudasse o povo da Terra, né? Ou seja, como ele mesmo fala, eu queria que você fosse a ponte entre os dois povos. Ou seja, ele queria que o Kal-El, de fato, montasse uma nova Krypton usando a Terra como uma ponte. Ou seja, que tivesse os dois povos juntos, tá certo? E mostra, cara, a índole do Jor-El, um cara com conduta, um cara moralista, um cara foda. Já aqui no James Gunn, não tem o que falar, né, cara? Aquele negócio foi patético, de tipo, Kal-El, eles são fracos e tenha vários filhos para ter vários kryptonianos, use os humanos. Cara, isso aí. Aquilo que, cara, Hollywood odeia família tradicional, né? Então eles precisam tentar destruir isso. Então o Coringa, o Thomas Wayne é um cara corrupto. Onde já se viu Thomas Wayne corrupto? The Batman, um dos pontos negativos é que fica ao ar, jogado no ar. Será que o Thomas Wayne pediu pro... Nossa, esqueci, cara. O Maroni, ó. Pro Falcone matar o repórter que descobriu o passado da Martha Wayne? E agora é isso aqui, né? Ou seja, a família tradicional é ruim, né? Parece que, nossa, é tão ruim a família tradicional. Então é zero, cara. Não tem nem que discutir. Isso aqui não existe. Dos pais do Kal-El falar isso pra ele. Vai lá e torna os caras escravos da terra. Tem várias mulheres. Isso aqui é patético. Até quem gostou do filme, cara, não tem como engolir isso. Isso aqui é surreal, tá? E para acabar o vídeo, o nono tópico é a imponência, tá? Que eu falei já lá atrás, né, da imponência, em que é o Superman do Henry Cavill, é o Superman de Man of Steel. E por quê? Porque o Superman do Man of Steel, você vê ele salvando vidas, você vê ele demonstrando a sua força, você vê ele salvando uma humanidade do genocídio, e você vê ele usando muito bem os seus poderes, os olhos lasers, te dá sim a impressão de imponência, de você temer a ele, e o Snyder usa muito aqui no Man of Steel, enquanto que no Superman de James Gunn, para vender para criança, o James Gunn censura os olhos lasers desse Superman. É um Superman que não te demonstra confiança, porque ele tem que ser salvo. No Man of Steel, o Superman não precisa da ajuda de ninguém, quase. Ele só precisa dos militares para que eles joguem a nave dele lá em uma das naves do Zod, enquanto ele vai tentar destruir a nave planetária, né? Porque não tem como o Superman estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas aqui não, aqui é um Superman que não consegue... ele só tá lá pra salvar cachorro, salvar esquilo, ele não consegue se salvar, os outros que o salvam ele, o seu vilão não é uma ameaça de nível global, tá? E é isso, né? Até porque a rachadura que acontece na Terra, devido ao universo compacto do Luthor, não foi o Superman que salvou, foi o Senhor Incrível que foi lá,
e digitou o código e pronto, e votou, algo ridículo, tá? Então é isso. A imponência é do Superman do Henry Cavill. Ou seja, geeks, todos esses nove tópicos que eu trouxe aqui para vocês me faz chegar na conclusão de que o Superman do Henry Cavill é melhor do que o Superman de David, tá? E digam aqui nos comentários qual que é a sua opinião, cara. Você concorda, você discorda? Aqui é democracia, tá? Estamos juntos. Claro, que se você for esquerdista, esquece. Mas deixa aqui nos comentários que eu quero ler a sua opinião, beleza? Estamos juntos, geeks, e até a próxima.